Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada vez mais ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficou calmo, e o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Senhor Deus, que a gente ouça a Tua voz essa noite, e que ninguém venha tentar fugir da presença do Senhor e da Sua voz, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando a gente era criança, quem nunca brincou de pique-esconde? Parece que as crianças hoje não fazem muito isso, né? Quem aqui nunca gostou de juntar os amigos ali e brincava de pique-esconde na rua? Todo mundo? Todo mundo, né? É engraçado que os meus filhos, eles gostam de fazer isso, e eles não sabem esconder, né? A criança, ela vai esconder num lugar, e é até engraçado. Daí a gente, para não ficar sem graça a brincadeira, a gente finge que não achou. Já viu quando você vai brincar com a criança? A gente sabe que está ali, né? Mas quem nunca brincou de pique-esconde? Meus irmãos, parece que o profeta, ele está querendo brincar de pique-esconde com aquele que não tem como esconder dele. Não sei se vocês perceberam na leitura. Eu preciso explicar para vocês o contexto, e depois vocês vão perceber que não tem como nos esconder de Deus. Tentar nos esconder de Deus, tentar fugir da Sua presença, é assim como uma criança
que ela vai esconder debaixo da cama e a gente está vendo os pezinhos dele lá, a gente sabe que ele está debaixo da cama. É uma tolice, é uma criancice tentar fugir da presença e da vontade de Deus. Para você entender, meus irmãos, Jonas era um profeta, era um homem de Deus. Vai dizer em 2 Reis, no capítulo 14, que ele profetizou certa vez e ele acertava nas suas profecias. Era um homem que tinha intimidade com o Deus de Israel, tanto que o que ele falava era de fato palavra de Deus. Um homem crente, um homem que tinha relação com Deus. E Deus, aqui é interessante que Deus tem uma missão para ele. É a primeira vez no Velho Testamento que a gente vê Deus mandando um judeu fazer missão num povo gentil, um judeu fazer missão num povo que é pagão. Jesus deixou isso claro no Novo Testamento, né? Jesus falou: ide por todo o mundo. Mas no Velho Testamento isso não era tão claro. Quem quisesse conhecer o Deus verdadeiro tinha que vir para Israel, tinha que vir para Jerusalém, porque só em Jerusalém tinha o culto ao Deus verdadeiro. Então o profeta Jonas é o primeiro que recebe a missão de sair da sua terra e ir pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus em outra terra. Os ninivitas, Nínive, para você ter uma ideia, era a capital da Assíria. Hoje fica mais ou menos no norte do Iraque, a região de Nínive, essa cidade. Meus irmãos, e os assírios, onde Nínive era sua capital, eles invadiram Israel durante várias vezes, causaram muito estrago ao povo de Deus, muitos danos ao povo de Deus, e diz aos historiadores que nunca teve um exército tão cruel como os ninivitas. Diz que eles eram tão cruéis, meus irmãos, que eles torturavam e mutilavam os prisioneiros de guerra. Cair na mão de um ninivita era algo terrível. Diz que eles faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Diz que eles eram tão brutais que todo o mundo antigo ao redor tinha medo da Assíria por causa da crueldade dos ninivitas contra os seus inimigos. Então imagina a raiva dos israelitas, que por várias vezes tiveram que lutar contra os ninivitas e por vezes foram derrotados. Imagina a raiva dos israelitas representada agora na vida do profeta Jonas. Imagina o profeta Jonas, meus irmãos, representando o seu povo. Ele tinha muita raiva daquele povo que por vezes foi tão cruel contra eles. E esse texto vai nos mostrar hoje que fugir da presença e da vontade do Senhor é brincadeira de criança. Porque, meus irmãos, nós vimos aqui que Deus quer salvar os inimigos do povo dele. Deus nos mostra nesse texto que Ele quer salvar os nossos inimigos. Deus quer salvar pessoas totalmente indignas. Deus queria salvar os ninivitas, homens tão maus assim. Hoje foi interessante que nós conversamos na escola bíblica dominical se nós estamos preparados para receber pessoas de qualquer tipo dentro da igreja. Vamos pensar nos ninivitas da nossa época. Será que qualquer tipo de pessoa é bem-vinda na igreja? As melhores respostas foram da Letícia. Ela falou que não, mas deveriam ser. Porque, meus irmãos, veja que Deus quer salvar pessoas cruéis. Deus quer salvar os inimigos do povo de Deus. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele está vendo a maldade e Deus está indignado contra o pecado dos ninivitas. Deus, Ele não é aquele que faz vista grossa contra o pecado. O versículo 2 disse, quando Ele manda o profeta ir lá, Ele fala: pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, Deus sabia da maldade daquele povo, Deus sabia dos pecados daquele povo. Ele fala: a maldade deles chegou à minha presença, então vai e pregue contra ela. Interessante essa maneira que Deus fala, pregue contra ela. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra é uma pregação contra as pessoas.
É uma pregação que ofende, porque é uma pregação que vai mostrar a natureza caída, a condição caída, que vai mostrar o pecado, para depois mostrar a graça e o amor de Jesus Cristo. Então, quando a gente prega a palavra, de alguma maneira ofende a gente, porque mostra primeiro a nossa pobreza espiritual, mostra os nossos pecados, mostra a nossa fraqueza, e depois mostra a graça e o amor de Jesus. Então a ordem é: vá a Nínive e pregue contra ela. A pregação do Evangelho sempre vai ser contra o nosso ego, sempre vai ser contra o nosso eu. Por isso, cuidado com pregações muito docinhas, que sempre há a favor. A pregação do Evangelho primeiro nos ofende, nos humilha e nos leva até os pés de Cristo. Mas, meus irmãos, nós temos que refletir aqui. Se você se vê melhor do que os ninivitas, você se vê melhor do que os ninivitas? Você se vê melhor do que algum grupo específico marginalizado da nossa sociedade? Pensa num grupo marginalizado pela nossa sociedade hoje. Você se vê melhor do que esses grupos? Eu quero dizer, pregar contra você: nós não somos melhores do que os ninivitas. Nós somos tão pecadores e maus quanto eles. Nós só não cometemos as maldades que eles cometiam por causa do contexto da nossa época e porque Deus, pela sua graça, refreia o nosso pecado. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos 5,10, a parte A diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos tão pecadores quanto os ninivitas. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus quis salvar os seus inimigos. Deus quis salvar a gente, assim como Ele queria salvar os ninivitas. Mas o que acontece? Agora o profeta começa meio com uma fuga. Ele começa agora a desobedecer a Deus. O preconceito de Jonas, a raiva de Jonas contra aquele povo falou mais alto no coração dele do que a voz de Deus. Veja que um profeta que estava acostumado a ouvir a voz de Deus deixou que o seu coração falho, a raiva que ele tinha contra aquele povo, falasse mais alto do que a voz de Yahvé. Muitas vezes a gente age assim. A gente sabe que Deus nos manda algo claro na sua palavra e a gente prefere seguir o nosso coração malvado. Muitas vezes nós agimos como Jonas. Deus nos manda algo claro na sua palavra, mas a gente prefere seguir o nosso coração enganoso. Por exemplo, Deus nos manda perdoar as pessoas. Deus nos manda ser generosos com as pessoas. Deus nos manda, por exemplo, pregar o Evangelho para aqueles que nós nem gostamos deles. E muitas vezes nós agimos como Jonas. Deus tem mandado você fazer alguma coisa que você tem desobedecido? Pensa aí. Deus tem falado no seu coração, você sabe que está claro na palavra que Ele está te pedindo, e você tem desobedecido a Deus? Porque, meus irmãos, nós vemos que o profeta agora começa a desobedecer a Deus. Diz que ele compra uma passagem para o local totalmente oposto. Deus mandou ele para Nínive, meus irmãos. Olha o versículo 3: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desceu para Jope. Ele pegou um navio e foi para Tarsis. Meus irmãos, se você olhar no mapa, é uma coisa totalmente contrária. Deus mandou ele para cá, ele foi para lá. Seria mais ou menos assim: Deus te manda para o Nordeste e você vai para o Sul. Ele começa agora uma tentativa de fugir da vontade de Deus, fugir da ordem de Deus, fugir da presença de Deus. E é interessante que a Bíblia vai falar que ele só foi descendo. Diz que ele desceu para Jope. Depois ele desceu para onde? Você percebeu na leitura? Diz que ele desceu para o porão do navio. E depois ele desceu para onde? Para o fundo do mar. Veja que uma vida de desobediência a Deus é ladeira abaixo. Ele foi descendo, descendo e descendo.
tentando fugir da presença de Deus. É possível, meus irmãos, fugir da presença de Deus? Olha o que diz o Salmo 139. Apenas ouça Salmo 139, versículo 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem para onde fugir da presença de Deus Santo. Por isso que eu fiz essa introdução. Parece que Jonas está fazendo uma brincadeira de criança, tentando fugir. Mas fugir da presença de Deus é uma fuga que acontece desde o primeiro homem. A Bíblia fala que Adão tentou se esconder de Deus, tentou fugir da presença de Deus, mas isso não é possível. A Bíblia nos fala que Jesus, o bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas, ele vai buscar as suas ovelhas, aonde elas estiverem. É interessante que algumas doutrinas da nossa igreja, elas estão claras nesse livro de Jonas. A doutrina da soberania de Deus, a soberania e a vontade de Deus está acima do livre-arbítrio do homem. Olha o versículo 14, o final, a parte B. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. A vontade de Deus está acima da minha própria escolha. É a escolha de Deus que prevalece. Porque o nosso livre-arbítrio, na verdade, ele é corrompido. O nosso livre-arbítrio vai nos levar sempre para baixo, para a fuga. Ninguém tem o poder espiritual, sem a ação do Espírito Santo, de se voltar a Deus. Aqui nós vemos também a doutrina que nós chamamos da perseverança dos santos. Nenhum dos santos se perdem. Deus vai atrás deles. Deus os salva, mesmo no ventre de um peixe. Nenhuma das suas ovelhas que Jesus resgatou se perdem para sempre. Jesus vai atrás delas em qualquer lugar. A soberania de Deus, Ele é soberano. Que nós vemos também a doutrina da onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Ele está em todo lugar, sabe de todas as coisas. Meus irmãos, mais uma vez eu deixo Jonas de lado e volto agora para a igreja. Você está tentando fugir da vontade de Deus? Repito, essa pergunta é muito importante. Você está tentando fugir da vontade de Deus? Se sim, o texto está tão claro. Volte, arrependa-se hoje. Se não, é só ladeira abaixo. Não tente fugir da vontade, da presença de Deus, da palavra de Deus dando ordens a você, o que Ele está te falando. Mas vamos ver o que acontece. Vai dizer, meus irmãos, que ele comprou uma passagem, para ir para outro lugar. E o versículo 4 nos diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Quem mandou a tempestade? Deus. Deus manda também na tempestade. Quem era o culpado depois da tempestade? A desobediência de Jonas. Veja, meus irmãos, que quando nós pecamos, as consequências nunca é só para nós, sabia? O pecado, a Bíblia chama ele de como se fosse uma lepra. Ele vai nos contaminando, e ele contamina também pessoas ao nosso redor. Então uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus, vai impactar a sua família. Pais, vai impactar os seus filhos. Uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus, vai impactar a igreja que você faz parte. Sabia? Nós somos um corpo, e esse corpo está todo interligado como membros que nós somos, onde Cristo é o cabeça. O pecado, inclusive, vai afetar a sociedade, inclusive. As consequências do pecado vêm, a culpa. Mas, meus irmãos, pela graça de Deus, então Ele manda essa tempestade. Já imaginou que as dificuldades na nossa vida, às vezes, ou às vezes não, é Deus que manda?
as tempestades da nossa vida, Ele precisa chacoalhar o barco para onde a gente está tentando fugir da vontade dEle, Ele nos manda as dificuldades. E nesse caso de Jonas, todo o barco foi afetado. Diz que os marinheiros começaram a ficar com medo, começaram a clamar aos seus deuses falsos, que eles lançaram no mar a carga do navio para que o navio ficasse mais leve. Ou seja, Jonas estar ali causou prejuízo. A presença de um desobediente ali causou males para toda a embarcação. Mas o culpado aparece. Naquela época era comum eles lançarem sortes, porque eles acreditavam que a sorte seria o Deus que iria revelar o que eles queriam. E diz no versículo 7 que quando eles lançam sortes, a sorte sai sobre quem? Sobre Jonas, pela providência do Deus verdadeiro. Ou seja, não tem como, meus irmãos, a gente se esconder numa capa religiosa para sempre. Não tem como a gente se esconder. Uma hora isso vai aparecer pela graça de Deus, para que Deus trate o nosso coração no nosso pecado. O pecado ele aparece. Não tem como esconder por muito tempo. Ou às vezes até anos você pode conseguir esconder, mas uma hora, pela tempestade, pela providência de Deus, para que Ele traga cura e resolva a questão, a verdade aparece. E parece que Jonas estava tão mal na sua relação com Deus, que eu vejo uma crise de identidade aqui. Porque eles perguntam para ele: quem é você? Da onde que você vem? O que você faz? E no versículo 9 ele responde: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja que ele na sua boca ele fala quem ele é, mas nas ações dele não condizem com o que ele fala que é. Então eu vejo ali uma crise de identidade, né? Ele fala que é temente a Deus, mas percebe, irmãos, que a vida de desobediência, tentando fugir da presença de Deus, denigra inclusive a identidade da gente. Porque ele vai falar que ele é hebreu, ele vai falar o que ele faz, ele teme ao Senhor, mas ele não estava agindo como um hebreu que conhece a Deus. A fuga vai nos levar a perder a nossa identidade como cristãos e que portam a palavra de Deus. Veja que ali há uma crise de identidade. Ele estava vivendo tão longe da presença de Deus, ou tentando viver longe da presença de Deus, que ele fala que é uma coisa, mas ele não prova na sociedade que ele é aquilo que ele fala que é. Mas é interessante aqui que Deus é reconhecido pelos marinheiros. No versículo 16 vai dizer que depois que tudo se resolve, diz que os marinheiros temeram o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Deus. E parece que esses marinheiros são mais crentes do que Jonas, porque quando Jonas fala assim: o problema sou eu, me joga para fora do navio. O versículo 13 fala que os marinheiros não fazem isso. Diz que eles começam a remar mais forte, porque eles estão preocupados com a vida de Jonas. Veja que os ímpios estão mais preocupados com a vida do profeta do que o profeta com a vida dos ímpios. Que crise de identidade Jonas estava, né? Os ímpios tendo mais compaixão do que o profeta do Senhor. Eles tentam remar, versículo 13 fala que eles se esforçam para alcançar a terra, mas eles não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, quando a gente vai tentando pelo nosso braço resolver os nossos pecados, resolver os nossos problemas, longe da vontade de Deus, quanto mais a gente mais rema, mais a tempestade fica forte. Quando a gente tenta lutar contra Deus, mais Ele intensifica a tempestade para mostrar que Ele é mais forte. Ou seja, ir contra a vontade de Deus, mesmo depois de ser exortado por Deus, é pior, vai piorar a situação.
Versículo 14 mostra que eles oram ao Deus verdadeiro. Os marinheiros, os tripulantes, converteram. Olha a oração deles no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Os primeiros convertidos oram ao Deus verdadeiro, fazem votos ao Deus verdadeiro, oferecem sacrifícios ao Deus verdadeiro. Os primeiros convertidos, porque viram que de fato Deus é poderoso. E daí Deus mostra a sua misericórdia, e entra a questão do peixe no versículo 17. Versículo 17 diz: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus está tendo tanta misericórdia da vida de Jonas, que ao ele ser lançado no mar, Deus não deixa ele morrer, ele é engolido por um peixe. Meus irmãos, como Jonas respirou ali 3 dias, como foi possível ele viver ali 3 dias, eu não sei. Uma vez uma irmãzinha bem simples na igreja, lendo essa história, ela falou assim: como que Jonas viveu lá? Não sei, eu só sei que se está na Bíblia, eu ia acreditar até se Jonas engolisse o peixe. Mostrando tanta fé no solo escritura dela. Mas o que nós cremos é que ele foi para o ventre do peixe, ele ficou lá, tanto que no capítulo 2 a gente vê ele clamando ao Deus no fundo do poço, no fundo do mar. Então o peixe pegou ele pela misericórdia de Deus. Como ele respirou lá, eu não sei. Há explicações biológicas para isso, depois você pesquisa, por curiosidade agora no Inteligência Artificial. Mas meus irmãos, o que isso nos ensina? Que mesmo quando as coisas vão mal, a gente não pode pensar que é o fim. A gente não pode pensar que é o fim, mas são as condições necessárias impostas por Deus para que Ele nos leve ao arrependimento. Condições totalmente adversas, quando não há mais esperança pelo braço humano, são condições necessárias para que haja o verdadeiro arrependimento nosso. Porque nós vamos ver que no versículo do capítulo 2 depois, cenas para os próximos capítulos, não perde a semana que vem, nós vamos ver que ele de fato agora clama e volta à sua intimidade com Deus que ele tinha perdido. Ele clamou a Deus no ventre daquele peixe. Meus irmãos, eu preciso ainda falar nesse texto que teve outro homem nessas condições de Jonas. Abra comigo o capítulo 12 de Mateus, o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus capítulo 12. Teve outro homem nas mesmas condições de Jonas. Veja comigo Mateus capítulo 12, se você achar aí, se não, você pode acompanhar a leitura. Eu vou ler aqui numa voz bem boa. Mateus capítulo 12, versículo 38. Olha o que diz a palavra de Deus, Jesus falando. Pode acompanhar ali também na projeção. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Teve um outro homem nas mesmas condições. Quem é o nome dele? Jesus Cristo. Diferente de Jonas, Jesus nunca desobedeceu uma ordem do seu Pai. Ele sempre obedeceu.
Ele obedeceu o chamado de vir à terra, encarnar, pregar, viver entre nós. Jesus, diferente de Jonas e diferente de nós, nunca desobedeceu um chamado do seu Pai. É interessante que também, que assim como Jonas dormiu no barco, volta agora para o capítulo 8 de Mateus, Jesus também certa vez estava dormindo no barco com os seus discípulos. Mateus capítulo 8, versículo 23, olha o que diz, Mateus 8, 23, olha lá, acompanhe comigo, na exposição ali. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os seus discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja a relação de Jesus com Jonas. Jonas dorme no porão do navio, Jesus dormindo agora no barco, mas Jesus é maior do que Jonas. E quem acalmou o mar quando Jonas foi lançado para fora do barco? Jesus. Quem acalmou o mar quando os seus discípulos estavam apavorados, Jesus dormindo? Jesus. Tanto que os seus discípulos perguntam um para o outro: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Todo o mar obedece a Jesus, tudo obedece a Jesus, menos o profeta Jonas, menos eu e você. A relação de Jesus estar 3 dias e 3 noites, assim como o profeta esteve na barriga do peixe, significa que Jesus esteve no coração da terra, que ele morreu e ficou 3 dias, mas ele ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou, então por isso Jesus é maior do que Jonas. E diz que os ninivitas acreditaram. Você vai ver cenas dos próximos capítulos na pregação de Jonas. E nós não vamos acreditar na pregação daquele que é maior do que Jonas, Jesus Cristo? Não vamos. Meus irmãos, talvez você, como eu, se identificou com Jonas, alguém que não está obedecendo à ordem de Deus, alguém que de alguma maneira está tentando fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus. Mas por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus a nosso favor, nós podemos nos arrepender hoje. Nós podemos parar de fugir da vontade de Deus hoje, por causa de Jesus Cristo que nos perdoa. Nós podemos voltar hoje à presença e à vontade de Deus arrependidos. Pare de fugir da presença de Deus, pare de fugir da vontade de Deus. Meus irmãos, é tolice. É uma criança tentando se esconder de pique-esconde. Pare. O que Deus está falando ao seu coração, de acordo com a palavra, que você não tem obedecido. Assim como Jonas, você está irado com alguém, com raiva de alguém. Você tem amado os seus inimigos a ponto de querer que eles também se convertam? Você tem preconceito, assim como Jonas, de algum povo? Você tem preconceito de alguma pessoa? Assim como o profeta Jonas tinha preconceito daqueles homens cruéis? Você se acha melhor do que os ninivitas? Nós não somos. Nós somos tão pecadores, maldosos quanto eles. Inimigos de Deus nós éramos, mas em Cristo nós somos reconciliados com Deus Pai. Então, você tem desobedecido a palavra de Deus? Você tem tentado fugir da palavra de Deus? Não, meus irmãos, não espere a tempestade vir. Eu chamo dessa tempestade da tempestade da graça. O que é a tempestade da graça? A gente pensa que é para o nosso mal, mas é para o nosso bem.
tudo isso que aconteceu, toda essa tempestade, todas essas coisas ruins acontecendo com o profeta e com a embarcação, foi porque Deus amava o profeta e queria o seu arrependimento. Agora não, depois a gente fala. A tempestade na nossa vida é a tempestade da graça de Deus, meus irmãos, para que a gente possa voltar à sua presença. Então agradeça as tempestades da graça, mas não vá adiante. Se você já desceu um pouco, não desça mais. Não desça mais. Volte-se hoje e ouça a voz de Deus hoje, e não fuja da presença de Deus, não fuja da vontade de Deus, não fuja da palavra de Deus. Obedeça, porque é possível esse arrependimento por causa da obra de Jesus Cristo. Não tente brincar de pique-esconde com o Deus que sabe de todas as coisas. Oremos.